Olá, amigos telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. Nossa saudação afetiva nestes sábados que refletiremos sobre o 5º domingo do tempo comum. Estamos acompanhando a vida pública de Jesus. Hoje é o dia do chamado. Nós somos chamados a viver a nossa vocação, a vocação à vida, vocação à partilha, vocação ao amor fraterno, como pessoas também enviadas na construção do reino de Deus. Por isso fomos batizados e então somos convidados e enviados também a evangelizarmos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos ter a oportunidade de verificarmos os 3 chamados, né? É a primeira leitura, que é um chamado ao profeta Isaías. A segunda leitura vai contar o chamado de Paulo. E o Santo Evangelho, o chamado aos primeiros apóstolos, pescadores de peixes. Aos pescadores, pessoas simples. Então, lembrando aqui, nós vamos lembrar que a leitura de Isaías, como primeira leitura hoje, é o capítulo 6, versículos de 1 a 8. E quando Isaías estava em oração, aconteceu a revelação no templo, não é? Ele sentiu-se pequeno na hora que foi convidado, né, revelado. Ele prefere ficar no seu canto lá mais assim, porque não se sentia digno, ele sentia-se indigno de seguir a missão. E conta assim que um anjo, não é? Toca-lhe os lábios com uma brasa, purificando-o na missão. E olha, e ele então, Deus pergunta-lhe, quem vou enviar? Pergunta. E aos demais, e Isaías, sensível com aquele momento assim, já tocado, né, pela força mesmo divina, ele diz aqui, eis-me aqui, envia-me. É muito bonito, olha assim, esse gesto de disponibilidade, de quem nós já vimos esse gesto de Maria, né, aceitou ser mãe de Jesus, depois disponibiliza-se a seguir em missão à casa da prima Isabel. Vai olhando assim, são passos da vocação, né, que vão sendo chamados. E aí nós vamos vendo por Isaías, nós vamos ver na segunda leitura, que é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo de 1 a 11, vai contar aqui o chamado de Paulo. E nós sabemos aqui que Paulo era o quê? Ele era perseguidor dos cristãos. E é narrado para nós que ele vai a Damasco e ele, no seu cavalo bonito, né, bom, ele cai e fica cego por 3 dias, né, assim, uma espécie de retiro de deserto para ele poder enxergar, né, e ver assim, o que foi o chamado foi feito a ele. Ele também considerava-se o último dos apóstolos, ele considerava-se como um ser abortivo, né? Que tinha por tanta maldade que ele já tinha feito, mas nesse encontro do caminho de Damasco, ele encontra Paulo, Paulo, né? Ele ouve aquela voz, por que me persegues? Né, assim? E ele responde, Senhor, que queres que eu faça? Olha, um responde, eis-me aqui, o Isaías. Paulo, Senhor, que queres que eu faça? E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, que é o evangelho que nós estamos neste ano C. O capítulo é 5, versículo de 1 a 11. Então, glória a vós, Senhor, né? E aconteceu que Jesus estava à beira do lago de Genezaré.
A multidão apertava-se ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu então 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, a de Simão, Jesus pediu que eles se afastassem um pouco da terra. Sentado na barca, Jesus ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para as águas mais profundas e joguem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pescamos nada. Mas, por causa da tua palavra, jogarei as redes. Fizeram isso e pegaram tanto peixe que as redes arrebentavam-se. Então fizeram sinais aos sócios de outras barcas para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um pecador. É o que o espanto tinha tomado conta de Pedro e dos que estavam com ele por causa da quantidade de peixes que tinham pescado. Também os sócios de Simão, Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam espantados. E Jesus disse a Simão: não tenha medo. A partir de agora, você vai ser pescador de gente. E levando as barcas para a terra e deixando tudo, eles seguiram a Jesus. Irmãos, irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, vimos Isaías, a sua vocação, aqui também narrada a vocação de Paulo, e agora a gente vendo aqui o chamado que Jesus fez aos primeiros apóstolos. Vamos lembrar um pouco, no domingo passado, Jesus tinha saído de ontem, nos 2 domingos, no passado e no antepassado. Ele estava na sua terra, em Nazaré, na sinagoga, e quando ele falava da libertação dos pobres, né, tirada para salvar os pequenos, ele foi praticamente linchado, né? Ele veio para isso, eles esperavam um rei dominador. Então ele foi enxotado da sua cidade. Ele tentou lá e não conseguiu nada. E agora onde é que ele se encontra? Ele estava agora no lago de Genezaré e junto àquele povo lá que estava pescando, né, os pescadores. E ele olhou assim, viu que eles estavam assim com as caras desanimadas e vai até a barca. E ele de lá, ele pede para afastar um pouco e ele prega às multidões, porque diz assim, estavam cheios ao seu redor, estava toda a multidão. Na terra dele, a sinagoga era pouca gente e o expulsaram. E ali ele estava ao ar livre, nas terras de Deus, na imensidão do mar, ali, com a ventilação maravilhosa, e ele junto ali, falando às pessoas. Então, Jesus, da barca de Pedro, né, que é Simão Pedro, ele fala ao povo. E aí depois convida a pescar. Ele pede, né, para avançarem para as águas mais profundas e Pedro diz que não pesca porque passaram a noite inteira. Ele e os 2 sócios, né, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e não conseguiram nada. Então a gente observa que Pedro também sente-se indigno. Ele não quer. Mas ele vai, mesmo assim, ele tenta. Aí Jesus, quando ele se atira aos pés de Jesus, que diz assim, eu não sou digno, né? Sou indigno. Aí ele diz que ele agora não será só pescador de peixe, mas que agora ele será pescador de gente.
E eles aceitam o convite, os três largam tudo e seguem, em vez de ficar ao mar, sobre as águas, eles seguem por terra, no chão, caminhando com Jesus. E aí o texto vai apresentar também essa catequese, né, para nós do que é ser cristão. É estar mesmo com Jesus no mesmo barco. A gente usa assim, umas expressões. Tem aquela música que diz quem é que vai no barco de Jesus, aí diz assim, eu vou. Tem muita, não é? Tem muita gente esperando por você, a caminhar, esperando. É assim, essa é uma simbologia para mostrar que o barco é grande, esse barco aqui representa toda a humanidade, as comunidades, a igreja, é assim. Então, e é esse barco que é a comunidade cristã que Jesus vai falar a quem? Ao povo do mundo. Através de quem? Dos apóstolos, dos batizados, que somos nós hoje que fazemos isso, que somos convidados. Como leigos engajados, como o Papa, como os cardeais, os bispos, os arcebispos, os sacerdotes, os irmãos, as irmãs, os religiosos, as religiosas, os catequistas, os missionários. Então, e escutar a proposta de Jesus e fazer o que Jesus diz para cada um de nós, né? Porque ele diz assim, porque tu dizes, lançarei as redes. Não foi assim que Pedro disse? Então vamos ver a proposta dele. Nós no domingo, nesses 3 últimos domingos, nós vimos a celebração da palavra. Escutar a palavra de Deus. Então aqui nessa vocação também é um chamado e escutar a palavra e fazer o que ele diz. Vamos lembrar do batismo de Jesus, façam tudo o que ele vos disser. Lembram lá na hora das bodas de Caná, que Maria pede para eles colocarem água naquelas talhas, naquelas 6 talhas que representam as nações. Fazei tudo o que ele vos disser. Ó, é ficar atento. E esse é reconhecer Jesus como Senhor. O que significa isso? E o que Pedro faz? Ele verificou logo que aquela proposta de Jesus gera vida e vida fecunda, vida na comunidade, alegria, não é? Convivência, encontro, embora diante de desencontros, de conflitos, mas que há uma caminhada positiva. Esse seguir também Jesus é o quê? É aceitar a missão que Jesus propõe. E o que é a missão que Jesus propõe? Lá Pedro era pescador de peixe, mas ser pescador de gente. E é continuar essa obra libertadora de Jesus, que é o que nós aprendemos. As santas missões populares trouxeram para nós um ensinamento maior do mundo, é o que os celebrantes, a igreja, a catequese, não é, a gente não vai dizer assim, pregam para nós, mas formam-nos, ajudam-nos, catequizam-nos, para que nós possamos ser catequizadores também, catequistas. É deixar tudo e seguir Jesus. É fácil? Não. É fácil um padre largar, deixar de querer um jovem bonito, atraente, deixar de constituir uma família, para ter seus filhos, para seguir, para ir para uma paróquia. Não é fácil não, é vocação, é chamado, tem renúncias e tem formações, e ele vai ficando preenchido pelo poder do Espírito Santo, dá alegria, e ele não constitui uma família esposa, mas é a igreja, que é o povo, são as comunidades. E é por isso que nós devemos prestar atenção e amar os sacerdotes, aos papas, ao Papa, mas eu digo aos papas que vai uma sequência, ao bispo, aos bispos, cardeais, religiosos, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Eles não estão ali só por acaso. Não, eles estudaram muito e eles caminham junto conosco, são pastores também. Nós precisamos ver. E a gente vai seguir Jesus e vai vendo a generosidade, né? Esse texto é muito rico mesmo, ele traz muitas belezas para nós.
Jesus proclamou a palavra onde? Na barca de Pedro, fazendo comparação. Colocamos ali no início, lá em Nazaré, ele não conseguiu, né? Na sinagoga. O anúncio da palavra que acontece no meio de semana, não foi no sábado, ó. Contrariando a lei de Moisés, não é que era só daquele jeito. Ele pede para avançar para onde? Para as águas mais profundas, na escuridão, no desafio da dificuldade, do sofrimento. Mais profunda, mas foi de lá que veio a pesca milagrosa. Por isso que a gente diz, você precisa ficar em profundo meditação com você, encontro com você, para que você desperte, flua de cada um, de você, de vocês, de nós, flua em nós a sabedoria, a alegria do servir. Pedro é quem conduz a barca, e foi Pedro que se mostrou frágil, não foi? Mas ele acreditou. Serás pescador de homens. E a ele é confiada a chave da igreja. A pesca milagrosa é resultado de Pedro consertar a barca daqui e ajeitar para ali, do esforço? Não, ele já estava desanimado. É obra de Deus que veio, é prestar atenção. Então, Jesus escolheu pessoas simples para seguir a missão. Ele vai escolher os formados, os cientistas, que já são esses que vão evangelizando. Pelo contrário, tem alguns deles que não acreditam nem em Deus, mas muitos acreditam e muitos ajudam e disponibilizam-se. Qual é a nossa resposta ao convite? Seguir, enfrentar. Que vimos no começo, vocação é um chamado para a vida, alegria, dom, celebração, fecundidade. É um chamado para partilha, partilharmos, vivermos em convivência, em amor fraterno. Isso sim é que vai representar. Se nós acreditamos, mesmo no presente, na palavra de Deus, se nós escutamos a palavra de Deus, nós não vamos ficar parados o tempo todo. Nós vamos parar para pensar e pensar para agir. E é nas nossas ações. Os nossos pensamentos vêm com amor, as nossas ações com amor, que geram palavras também com amor, porque em nós está o amor. Nós somos o amor de Deus em cada um de nós. Então, será que ele pode contar mesmo com cada um? Hoje tem, para essa celebração, tem aqui foi aqui do padre Dallas, mostrando assim a profissão de fé, mas é fazer lá na celebração mesmo. Mas o nosso convite é esse, está aí o tempo todo, nós nascemos, é dado a nós o dom da vida, e o dom da vida precisa ser celebrado, não é? Continuado, porque senão a gente morre. Deus dá uma missão para cada um de nós. Precisamos passar força uns para os outros. E nossa vocação é linda, grande e bela. A vocação que gera vida, que gera partilha, que gera amor fraterno. Que tenhamos uma boa semana, agradeçamos a Deus, entremos, nós já estamos prosseguindo, né, para chegarmos logo mais, após fevereiro chega março, e nós vamos começar já na campanha da fraternidade para iniciar também, inicia a quaresma e também a campanha da fraternidade vai ser também tudo mais paralelos, mas nós sabemos o que seguir em cada momento. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.